O que são letras? Letras, na verdade, possuem uma nomenclatura, né, oficial, que são fontes, né? Letra que a gente digita, letra que a gente escreve. Queria começar aqui com uma frase. Faltam fontes adequadas às capacidades cognitivas e motoras das crianças. Quem disse isso foi Paulo, e esse sobrenome aí alemão que não vai sair. Mas de certa forma ele está correto, porque a fonte, a letra, ela determina se ela facilita ou se ela dificulta o aluno entender, interpretar e executar aquela atividade. Por exemplo, você fez uma atividade linda, perfeita, você estudou lá sobre o seu aluno, criou uma atividade bacana, mas aí na hora ele não fluiu legal, ele não fez legal. Você percebeu que ele sabia o conteúdo, mas mesmo assim não deu certo. Isso pode estar correlacionado à fonte, à letra que você usou. Porque, assim como temos alunos com baixa visão, que você precisa ter então, né, uma caixa alta, uma letra maior, nós também temos crianças com dislexia, que existem fontes apropriadas, crianças que vão ler melhor se as letras e as palavras estiverem com um espaçamento mais adequado. E é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje. Depois dessa frase, quero compartilhar com vocês algumas dicas que vão te ajudar a escolher a fonte. Se você baixa uma fonte e às vezes o A que está ali cursivo é diferente do A cursivo que você está ensinando. Isso acontece muito. Principalmente porque tem uma diferença da região, né, do país. Daqui para Portugal, lá o A é diferente, então é por isso que tem muita controvérsia quando a gente vai baixar fontes. Olhem, vamos pegar aqui, vou explicar para vocês o que é a tipografia. Tipografia é a fonte que é a letra, mas que tem toda uma característica própria. E isso também vai te ajudar a identificar alguns erros na hora de você escolher uma fonte para criar uma adaptação de atividade. Olhem só. Eu fiz esse quadrinho aqui para apresentar para vocês. Vocês já tinham ouvido falar em linha ascendente e linha descendente? Isso também é novidade para mim. Mas eu achei muito importante, porque existem algumas fontes em que as letras, todas as letras possuem o mesmo tamanho, tão alinhado que isso dificulta a leitura. Se, igual está aqui na palavra tipografia, se, por exemplo, o F e o G e o P, eles fossem mais estreitos, um pouquinho perto desse corpo principal da fonte, dificultaria muito a leitura. O aluno, né, o indivíduo que está aprendendo, ele pode se confundir. Então isso é legal compartilhar com vocês, eu achei muito interessante. Obviamente não precisamos saber, assim, em detalhes, assim, gravar, mas você vai saber que o que vai para cima da fonte, o que vai para baixo, faz muita diferença na hora da leitura. Na hora que eu vou abrir uma aba aqui, na hora que eu vou criar uma atividade, eu demoro muito sempre procurando uma fonte. Olhem só, se eu escrevo aqui, ó, tem certas letras que você pode ver como fica naquele tipo de fonte para facilitar a sua escolha. Essa é uma dica incrível. Por exemplo, o que nós precisamos fugir na hora de escolher uma fonte? Que as letras não tenham entre si espelhamento. O que é isso? Por exemplo, B e D. Olha só, essa fonte aqui, ela é a Arial. Ela é básica, né? Ela é a primeira fonte que aparece quando a gente abre um documento do Word e um documento do CorelDRAW. Reparem que essas letras, elas se espelham, né? Olha só, se eu colocar do lado de cá. Isso pode confundir e atrapalhar demais na hora de uma leitura daquele indivíduo, daquele aluno que está aprendendo. Olha, essa fonte, inclusive, existem outras. Ó. Outro espelhamento muito comum é o P e o Q. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque é natural do aluno, até quando está iniciando a escrita, espelhar. E aí, se acontecem esses erros na hora de uma criação de atividade, isso pode atrapalhar e dificultar
fazer prolongar mais esse processo. Se você aprende algumas dessas dicas e técnicas, você vai conseguir até, quem sabe, melhorar o tempo de aprendizagem daquele aluno para aquele determinado contexto. Então, o primeiro ponto é sempre verificar se a letra ela causa isso aqui, espelhamento. Depois disso, ainda tem outro quesito, que é o seguinte. Olha só, além do espelhamento, pode acontecer da fonte possuir letras muito iguais, como o I e o L. O I e o L, eles confundem demais. Olha, no maiúsculo, nem tanto. No minúsculo, já fica um pouco complexo. Existem fontes que o I e o L são exatamente idênticos. Você já, com certeza, deve ter tido alguma dificuldade quando está lendo alguma coisa e tá lá L e I, né? E aí eles são idênticos e é complexo você entender isso de cara. Então, primeira dica para você encontrar a sua fonte perfeita para sua adaptação de atividade. Verifica se ela tem espelhamento, verifica se ela possui letras idênticas. Eu acho que tem uma fonte aqui. Eu estou testando aqui uma fonte para mostrar para vocês que tem uma fonte aqui. Ela é bem comum e o L e o I eles ficam muito repetidos. Próxima dica que você precisa estar de olho. Além das fontes espelhadas e das fontes que se repetem, o tamanho das fontes. Existem algumas letras que, por exemplo, se eu escrever o R e o N... Ah, não, aqui está no maiúsculo, mas no minúsculo. Tá vendo que o R e o N eles são muito parecidos? Isso pode causar também confusão na hora da leitura. Essa letra da Arial, ela, de fato, ela não é uma fonte muito adequada, tá? E ela é muito comum, a gente vê muito usada. Existem dois tipos de fontes, na verdade, né? Dois tipos que eu falo. Uma é a serifada e uma é a sans serifada, que quer dizer que ela não tem a serifa. O que é isso? Você já ouviu falar nisso? O que é a serifa, pessoal? A serifa são esses tracinhos que modificam um pouquinho a letra. Repara que ali, ó, no L, em cima ele tem um tracinho, embaixo ele já faz um biquinho, né? Uma quinazinha. O T ali também tem, o R, o S. Isso representa que a letra é serifada. Se você for chegar lá no seu Word e começar a ver as fontes, você vai ver que várias fontes estão inclusas nessa questão de ser serifadas e a outra parte das fontes não possui serifa, como essa aqui de cima, que é a Arial. Ela é totalmente reta, totalmente sem traço. Aí, olha só, pesquisadores, alguns, apontam que crianças não possuem muita dificuldade na leitura com as letras serifadas, que tem esses tracinhos, que isso passa bem despercebido. Mas existem outros que apontam que a fonte sem a serifa causa uma leiturabilidade mais confortável, né? O leitor ele consegue ler sem ter que voltar, sem cansar muito as vistas, porque as letras no fundo, né, se ela for muito trabalhada, ela cansa as suas vistas. E aí, para isso, existem fontes específicas para cada situação, né? Se você quiser aprimorar a sua adaptação de atividades.